Deus. Como é bom estarmos sensíveis àquilo que Deus está fazendo. Isso é precioso, querido, porque isso gera vida para todos nós. Que isso se torne cada dia mais claro e intenso na nossa vida, em nome de Jesus. Temos alguém que está nos visitando nessa manhã, que está com a gente aqui pela primeira, segunda vez. Temos um aqui. Você está bom, querido? Que bom, bom te receber com a gente. Seja bem-vindo, viu? Se vocês puderem aí, que estão pertinho do nosso irmão, dá um abraço carinhoso nele aí. Tem mais alguém que está vendo a gente aqui pela primeira vez? Marcelo, cadê? Aí atrás de ti aí? Essa familhona linda aí. Olha eu caindo aqui, ó. Isso, essa família linda. João, beleza? Deus abençoe vocês, viu, queridos? O pessoal é da segunda IPI, estão morando aqui pertinho de nós e estão providenciando aí a sua vinda para cá, para ficarem com a gente. Prazer, viu, gente? Deus abençoe vocês. Estivemos juntos alguns anos atrás e hoje podemos estar perto de novo. Que coisa boa. Muito bom, muito bom. Nós estamos com a nossa série de Não Pare de Orar, né? Não pare de orar. E eu quero compartilhar alguma coisa com vocês sobre reconhecer e viver a vontade de Deus. Sobre reconhecer e viver a vontade de Deus. E quando nós falamos em reconhecer e viver a vontade de Deus, só há uma forma disso acontecer. É se eu e você não pararmos de orar. Não tem jeito. E quando a gente fala sobre reconhecer e viver a palavra de Deus, na verdade, a vontade de Deus ou o plano de Deus para nós, a verdade é que a gente se depara com muito mais perguntas do que respostas. Não sei se você já parou para pensar um pouquinho nessa perspectiva, mas quando a gente conversa sobre isso, quando a gente pensa sobre isso, ou quando pessoas vêm nos procurar e vêm conversar com a gente sobre isso, as pessoas vêm, e eu mesmo, nós mesmos, a gente tem mais perguntas do que respostas. Não sei se você já pensou nisso. A gente olha e fica assim, qual será a vontade de Deus para esse momento ou para essa situação? O que será que Deus quer que eu faça? O que Deus estaria planejando? Como Deus está agindo? O que é que Deus está fazendo para que eu possa caminhar junto com Ele, para que eu possa seguir os passos dEle? E às vezes a gente vai se enchendo dessas perguntas, e essas perguntas elas acabam prevalecendo sobre aquilo que realmente traz a resposta para mim e para você, sobre o conhecer e viver a palavra de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus para a nossa vida. E a gente acaba muitas vezes se perdendo nessa imensidão de perguntas que a gente tem. E só tem um jeito de chegarmos às respostas. É se eu e você, de uma maneira ousada, destemida, pararmos e dizer, vou orar. E não vou parar de orar enquanto eu não entender. Eu não vou cessar de orar enquanto eu não tiver clareza do que é que Deus tem para dizer para mim sobre isso. Até que a resposta chegue, até que a orientação fique clara, até que o caminho esteja aberto, até que eu consiga entender, discernir claramente por onde e como eu tenho que andar, a gente não pode parar. E se não? E quando começarmos a entender e caminhar, então eu tenho que continuar orando, para poder não se desviar desse caminho. E terminando aquele ciclo, eu tenho que continuar orando, porque uma nova história começa a ser escrita, ou uma nova etapa dessa história começa a ser escrita. E eu tenho que estar em oração permanente, para continuar entendendo aquilo que Deus tem para mim e para você. Olha para quem está aí pertinho de você. Olha para o teu irmão, para a tua irmã que está aí pertinho de você. Dá um cutucãozinho nele aí. Tem alguém aí pertinho de você, dá um cutucãozinho nele de lado. Dá um cutucãozinho, faz isso. Faz assim, não tem vergonha não. Seja sem vergonha agora. Faz assim, ó. Irmã, ô irmã, para de orar não, tá? Todo tempo. Fala aí para o seu irmão, para a sua irmã.
Fala para ele, cutuca aí, André, para de orar não. Para não, cutuca o Ederlei ali atrás. Cutuca ele, cutuca, olha para ele e diz assim, para de orar não. Gente, você já parou de orar em algum tempo? Eu já perdi as contas de quantas vezes isso aconteceu. E toda vez que a gente para de orar, o que acontece? A coisa complica, a gente se perde, a gente fica tudo enrolado, e a gente é obrigado de novo a fazer o quê? Parar e orar. E é por isso que a gente não pode parar de orar. Entre tantas outras coisas. E eu vou tentar conversar um pouquinho sobre isso. Enquanto você abre aí na tua Bíblia, Jeremias capítulo 29, profeta Jeremias capítulo 29, do verso 10 ao verso 14, Jeremias capítulo 29, do verso 10 ao verso 14, é o texto que vai servir de ponto de partida para nós. Quero relembrar que na última semana, no último domingo, o pastor Tiago começou essa série de mensagens sobre o não pare de orar, e ele nos levou a entendermos a questão de desenvolvermos a nossa intimidade com Deus. E ele destacou 3 chaves para essa intimidade crescer, para essa intimidade prevalecer na nossa vida, estar permanente. E ele falou sobre a verdade, sobre exercitarmos e mantermos a verdade no nosso caminhar com Deus e não termos uma vida de aparência, né? Ele falou do tempo que é necessário investir para isso e da felicidade sempre presente que o não parar de orar gera em nós. E eu quero lembrar você, eu estou trazendo isso à memória, porque a prática ou o uso dessas 3 chaves, ela abre a porta para que a gente possa reconhecer e viver a vontade de Deus, o plano de Deus para a nossa vida. Jeremias 29, do verso 10 ao 14, diz assim o texto: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu, verso 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Amém? Vamos lá, querido, vamos continuar conversando um pouquinho sobre isso. Para a gente reconhecer e viver a vontade do Senhor, os planos do Senhor para a nossa vida, eu quero destacar 2 coisas para mim e para você, para a gente colocar em prática na nossa caminhada. Primeira coisa, guarda isso, é que Deus é o planejador e não um reator ou alguém que reage às circunstâncias. Deus é aquele que planeja e não aquele que reage. Nós precisamos entender isso, precisamos compreender isso. Pensa comigo, volta comigo na história e vamos nos lembrar da criação. A terra era... Está quase bom, eu quase consegui ouvir. A terra era... Muito bem. E o que pairava sobre as águas? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus então abre a boca e começa a fazer o quê? A criar. Ele começa a proclamar a palavra dele, ele começa a dizer algumas coisas e essas coisas começam a existir, elas vêm à existência.
Daí, quando nós nos lembramos, Deus traz à existência as coisas que não existem. Querido, comece a pensar junto comigo. Existem muitas coisas na minha vida e na sua vida que nós olhamos e elas simplesmente não existem. E como que num estalar de dedos, se nós podemos usar essa expressão, a gente se surpreende desfrutando e vivendo algumas coisas que estavam completamente fora dos nossos planos, que não faziam parte do nosso cotidiano, que nós não estávamos imaginando que pudesse acontecer, e a gente, é como se caísse uma fichinha, a gente é despertado na nossa consciência, e a gente para, olha e diz, como isso aconteceu? Como é que chegou até aqui? Porque a vontade de Deus, o plano de Deus, foi revelado, mesmo que a gente não tenha percebido. Porque a palavra dele, quando ele abre a boca, as coisas se tornam reais. A gente estava cantando aqui, adorando a Deus até agora e dizendo, uma nova história Deus tem para mim. Existem momentos na nossa trajetória, e eles se repetem, às vezes com maior ou menor intensidade, mas são vários os momentos na nossa história, em que a gente se vê, às vezes tomado por um abatimento, por um desânimo, por um cansaço, por uma falta de esperança, a gente se vê tomado por não saber o que fazer, ou como fazer, ou quando fazer, e a gente fica meio que paralisado e olhando e fazendo muitas perguntas, mas nós não podemos nos esquecer, ou nós devemos trazer sempre à nossa memória, que Deus tem todos os nossos dias escrito na palma da sua mão. Já está escrito, querido. Deus não é pego de surpresa pelas circunstâncias que acontecem na nossa vida, porque todos os dias já estão escritos. E quando nós colocamos o nosso coração nisso, quando depositamos o nosso coração nisso, o que é gerado dentro de nós é fé e esperança. Fé e esperança. E é disso que nós precisamos. Nós precisamos manter sempre alimentado em nós, para que isso possa ser derramado a partir de nós e alcançar inúmeras pessoas que estão ao nosso redor. Fé e esperança. E fé e esperança não estão relacionados a sentimentos humanos. Fé e esperança é fruto do agir de Deus dentro dos nossos corações. Olha comigo uma coisa. A parte B do verso 14 que nós lemos. Quero começar por aqui. Na parte B do verso 14 ele diz assim: eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. O povo de Israel nessa época vivia no cativeiro babilônio. A Babilônia havia invadido Israel, destruiu tudo, acaba com tudo, destrói templo, destrói Jerusalém, leva a família real, leva sábios, leva todo mundo embora, os jovens, leva todo mundo embora, dispersa todo mundo. E o povo está esparramado em vários lugares, e uma grande parte está na Babilônia. E Jerusalém destruída. Jerusalém destruída. O povo que estava no exílio vivia um momento de desesperança, vivia um momento de falta de perspectiva. Mas o povo de Deus o povo de Israel, o povo de Deus tinha dentro de si algumas raízes, e nessas raízes eles estavam acostumados a
ouvir a voz de Deus, de receberem instruções e orientações de Deus através dos seus profetas, que Deus ia levantando para advertir, para admoestar, para corrigir, para despertar, para incentivar. Deus sempre levantava e usava. E quando eles estão no exílio, o que eles fazem? Levantam para si profetas, mas não profetas que eram enviados por Deus. Profetas escolhidos por eles mesmos e que profetizavam aquilo que eles queriam ouvir. E fica um profeta do lado de fora, Jeremias, que nem na Babilônia está. Ele permanece em Jerusalém, no meio dos escombros, no meio da destruição. E esse capítulo 29, esse texto que a gente leu, é parte de uma carta que ele envia de Jerusalém, de Israel para a Babilônia. E antes desse texto específico, só para você entender, o povo lá em Israel estava desanimado, apático, parado, não se misturavam com nada, simplesmente aguardando qualquer coisa ou acomodados à situação que estavam, sem esperança. E a palavra de Deus, através de Jeremias, no verso de número 4, ele começa a dizer assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Se a gente continuar lendo, você vai ver que o profeta Jeremias, como boca de Deus, denuncia esses falsos profetas que eu falei para vocês agora. Mas eu quero começar pensando para a gente entender isso. Deus anuncia que Israel seria dominado por outra nação, que Jerusalém seria destruído e eles seriam levados escravos para outro lugar. Pastor, Deus deseja o mal? Então Deus, como planejador da história, ele planejou algo ruim para o seu povo? Ele planejou algo que causasse dano para o seu povo? Será que Deus faz algo mal para nós? Deus é bom. Deus é bom para com todos aqueles que o amam e o temem. Mas os caminhos de Deus, eles são mais altos do que nós podemos pensar e imaginar. E Deus pode sim, nos seus planos, gerar em nós a perda de algumas coisas, ou a perda de muitas coisas, para depois, para nos ensinar algo nesse tempo, para depois nos levar a um outro lugar. O rei de Israel na época, me fugiu o nome dele aqui agora, mas o rei de Israel na época, ele recebe os emissários de Nabucodonosor, né? Traz todo o povo lá para ver, e ele não deixa de mostrar absolutamente nada que havia em Israel, no templo e no palácio. Ele mostra tudo, cada pedacinho. E quando ele termina, que aquele povo da Babilônia vai embora, o profeta chega perto dele, olha para ele e fala assim: quem era esse povo que estava aí?
quem era esse povo? Ah, é um povo que veio de uma terra à distância, lá. E o que é que você mostrou para ele? Mostrei tudo. Não teve nada no nosso reino que eu não tenha mostrado para ele. O profeta se levanta e diz: pois bem, isso que você fez não é algo que o Senhor agradava. Saiba você que essa nação vai vir, vai destruir Jerusalém, e tudo que está aqui, todos os tesouros que existem aqui, inclusive o povo, vão ser levados embora. Muitas e muitas vezes, Deus revela os seus planos para nós, através de aparentes perdas, ou de perdas concretas e reais da nossa história, das coisas que nós temos, mas que acabam ocupando um lugar errado, ou que acabam gerando em nós uma independência de Deus. E nós nos perdemos, deixamos de compreender, de reconhecer e viver a vontade e os planos de Deus para nós. E a gente precisa conseguir entender isso. Quer ver uma coisa? Jó capítulo 5, verso 18. Acha ele comigo, por favor. Jó capítulo 5, verso 18. Olha só o que esse texto diz para nós. Pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Vou ler de novo para você. Presta atenção nisso, querido. Vem dizendo de Deus. Pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Você consegue dizer para quem está aí pertinho de você: Deus te fere? É duro, né? É complicado dizer isso, não é não? Porque o Deus que a gente pensa e que a gente gosta de olhar sempre é o quê? É aquele Deus que faz tudo de bom e tudo com alegria, tudo com ganhos, não é assim? Mas nós nos esquecemos que muitas vezes nós agimos de maneira independente. A independência grita alto dentro de nós. E nós tomamos as rédeas da vida na nossa mão, as rédeas do trabalho na nossa mão, as rédeas da família na nossa mão, as rédeas da igreja na nossa mão, as regras do nosso ministério na nossa mão, as regras do nosso chamado nas nossas mãos. Nós tomamos os dons que Deus nos deu nas nossas mãos e nós queremos controlar. E nós queremos pegar tudo isso e dizer para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, mais rápido, mais devagar. E nós não nos percebemos que quando fazemos isso, e quando a independência toma conta, nós começamos a nos distanciar do projeto de Deus para as nossas vidas. E muita coisa começa a ocupar o lugar de Deus na nossa vida. E o nome disso é idolatria. Você está entendendo, querido, o que Deus está querendo nos dizer? Que muitas vezes o agir de Deus gera dor em nós. E não é para judiar de nós, é para que Ele mesmo possa nos curar e nos recolocar no lugar em que Ele quer que a gente esteja. E nós temos que parar para reconhecer isso e viver isso. Muitas vezes nós estamos chorando, gemendo, com dores, e elas são verdadeiras, elas são reais,
E eu não estou desmerecendo elas, pelo contrário. Eu quero que você dê muito valor para isso. Mas dê valor com o olhar certo, entendendo e procurando reconhecer o que é que Deus está fazendo em você. E muitas vezes não há culpados. Muitas e muitas vezes não é uma ação de Satanás contra nós. Muitas e muitas vezes não é um ataque maligno contra as nossas vidas. Abre um parênteses, é claro que isso acontece, muitas vezes acontece, mas a gente não pode absolutizar e achar que tudo é isso. Porque muitas e muitas vezes nós precisamos discernir e entender se o que estamos passando não é resultado de uma ação de Deus na nossa vida. Talvez você tenha passado por isso em alguns momentos. E às vezes esse tempo é bem longo, bem grande. E a gente simplesmente não consegue entender. A gente não consegue compreender isso. Porque nós estamos apegados a muita coisa. Porque o nosso coração está ligado a muita coisa. Porque o nosso coração está priorizando muita coisa. E Deus não está no lugar que Ele deve estar para mim e para você. Quando Deus cria todas as coisas, deixa eu voltar onde eu estava, né? Quando Deus cria todas as coisas, Ele cria tudo com qual objetivo? Tudo que Deus criou aponta para uma coisa só: suprir as necessidades do ápice da criação, o homem, o ser humano. Ele entrega o governo da criação para o homem. O homem tem nas mãos a autoridade para governar sobre toda a criação. Isso quer dizer que tudo aquilo que está ao nosso derredor, hoje, com tudo aquilo que o homem, usando a inteligência da qual foi dotada por Deus, e cresceu, e evoluiu, e se desenvolveu, e continua fazendo isso, tem um único objetivo: suprir as nossas carências e as nossas necessidades. Só que tudo isso é sedutor demais, querido. Nos seduz. Nos seduz. Pega um celular. Pega o celular que está aí na sua mão. Pega. Está ele aí, não está? Está no bolso? Está no bolso? Pega ele aí. Pega ele. Olha bem para ele. Olha para ele, não precisa abrir não, senão você vai se distrair e vai perder a pregação. Só olha para ele. Olhou? Quanto tempo faz que você comprou? Não importa. Hoje você provavelmente já está olhando e dizendo assim: qual é o próximo que eu preciso? Qual é o próximo que eu quero comprar? Porque esse aqui não está suprindo mais minha necessidade. Eu quero só fazer uma pergunta: não supre mesmo? Ou você já está seduzido por algo maior e que aparentemente é melhor? É essa a pergunta que eu quero que você entenda. E eu não estou dizendo que você pode ou não pode ter, deve ou não deve ter. Se você pode e quer ou precisa, vá em frente, desfrute. Mas pense nisso. Tenha coragem de fazer essa pergunta. E eu estou usando o celular porque é um exemplo fácil da gente pensar. Mas leve essa pergunta, leve esse questionamento para o seu trabalho, no exercício da sua profissão. Leve esse questionamento para o governo da tua família, para a construção e edificação da sua casa.
Querido, Deus tem um plano para você. Existe uma vontade soberana de Deus para você. E o Deus que nós cremos e servimos, Ele é um Deus que está extremamente atento a tudo aquilo que está acontecendo. Ele se ocupa e se preocupa com tudo que diz respeito à sua vida. Tudo. E digo mais para você, Deus se ocupa e se preocupa com tudo que tem na nossa vida, muito mais do que nós mesmos. Não existem áreas da nossa vida em que a gente intencionalmente, propositadamente a gente pega e deixa guardado num canto, a gente evita mexer, a gente evita ir lá colocar a mão, porque a gente sabe que se a gente colocar a mão vai fazer o quê? Eu vou botar a mão num cacho de abelha, elas vão voar, e provavelmente eu vou tomar umas ferroadas, e eu não estou muito afim de fazer isso. Ou isso só acontece na minha casa? Acho que não, né? Acho que isso acontece na casa de todo mundo. E queridos, o nosso desafio é entender como Deus está se ocupando com aquilo que diz respeito àquele momento ou àquela área da minha caminhada. Pessoal, familiar, profissional, ministerial. Como Deus está se ocupando e o que Ele está fazendo ali. A gente encontra dificuldade em fazer isso, porque a gente, quando nós intensificamos a nossa oração, e quando nós insistente e permanentemente estamos ali orando, nós nos deparamos com uma realidade que nós não gostamos muito. Porque quando eu começo a buscar a Deus e fazer perguntas para Deus, o que Deus faz? O André chega perto de mim, André, hoje eu sei, cara, você ficou pertinho de mim aqui. Chegou aqui, o André chega e fala assim, estou começando a orar, estou orando. Preciso entender o que Deus quer que eu realize em determinada área da minha vida profissional. E ele começa a buscar, ele começa a orar. Ele ora um dia, ele ora 3 dias, ele ora uma semana, ele ora 10 dias, ele ora 15 dias. Num determinado momento, ou em algum determinado momento dessa caminhada, a voz de Deus começa a ficar clara. E dentro do coração dele um desejo, um desenho começa a ser formado, e esse desenho começa a fazer sentido. E ele começa a olhar para aquela área da vida dele, ele começa a perceber que tem coisas que não estão combinando com o desenho que está sendo montado dentro do coração dele. E ele vai ter que tomar uma decisão. Se ele vai continuar com o desenho que já existia, ou se ele vai assumir o novo desenho. Pega Marcos capítulo 8, verso 34, por favor. Marcos capítulo 8, verso 34. Achou? Dá uma lidinha nele antes de eu ler. Lê com atenção. Leu uma vez? Lê a segunda. Leu? Você gosta de cumprir esse aí? E chamando a si a multidão com os seus discípulos, Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me. Se tem um versozinho que não tem popularidade entre nós, é esse. Você concorda comigo? O desenho que está formando no coração do André é contrário ao desenho anterior. E ele vai ter que fazer uma escolha. Eu vou ficar lá no desenho antigo ou eu vou encarar o novo? Eu vou entrar no novo desenho e eu vou aprender a me movimentar dentro desse novo. Eu vou aprender a como me comportar. E para isso eu vou ter que passar por transformações. Eu vou ter que promover modificações na minha maneira de pensar. Isso vai atingir os meus sentimentos, isso vai atingir o meu comportamento, isso vai atingir a minha família, isso vai atingir pessoas que estão ao meu derredor. E eu vou ter que escolher o que eu vou fazer. Ou eu vou negar a mim mesmo. E eu vou reconhecer. Eu não quero me aprofundar nessa questão, mas eu vou ter que reconhecer de que tem um plano e uma vontade que é muito maior e melhor do que a minha. E que apesar de estar sendo levado para um novo, isso faz parte do plano de Deus para a minha vida. E quando a gente resiste a isso, nós não encontramos realização em absolutamente nada. Grava isso, querido. Se você estiver fora do desenho do plano de Deus para a tua história, para a tua caminhada, nada vai fazer sentido para você. Você não vai se agradar de nada. Você até vai viver alguns episódios bons, alegres, ou de felicidade, mas eles vão ser finitos. Agora, quando eu escolho permanecer firme e dizer, ok, está na hora de deixar alguma coisa para trás, está na hora de encarar o novo, porque Deus está agindo, então Deus está ferindo, mas Ele também já está promovendo a cura. Porque no novo a gente encontra a cura. Não vai ser no velho. Toma a sua cruz. Assume a responsabilidade. Assume a responsabilidade de passar a ter atitudes, ações que estejam exatamente de acordo com esse novo desenho que está sendo formado no teu coração. Assuma isso. Porque sem essa firme decisão de se entregar e de agir de acordo com a vontade de Deus, você não vai desfrutar desse plano e dessa vontade de Deus para a sua vida. Eu posso achar que é o melhor plano do mundo, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu entendo, até o que pessoas dizem para mim. Mas se estiver fora do que Deus tem, o resultado vai ser nada. E isso exige de nós, a segunda questão que eu quero abordar com você. Para fazermos isso, isso exige de mim e de você um exercício de fé diário. Hebreus 11:6, no meio dele, logo no início do texto diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E é por isso que eu creio que em Romanos 8:28, quando Paulo, inspirado por Deus, diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, ou numa outra tradução, mais próxima do original, diz que Deus age
em todas as circunstâncias em nosso favor. Não há uma situação, uma circunstância sequer que Deus não esteja agindo em seu favor. Ele nunca está ausente. Mas o desfrutar disso é um ato de fé. E a fé que é gerada em mim e em você, pelo próprio Senhor. Então não pare de orar. Não pare de orar. Não desista, porque você talvez ainda não tenha entendido o que Deus está fazendo, ou o que Ele deseja para esse momento, ou qual é o sentido de alguma coisa. Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus para mim e para você, ela é boa, agradável e perfeita. Tem hora que eu ouvi esse verso arrepia, não parece? Você dá uma olhada e fala assim, como assim? É boa, agradável e perfeita? Desculpa o termo, né, gente? Minha vida está um inferno. O negócio aqui do meu lado está uma bagunça, uma baderna geral. Não tem nada no lugar, está tudo desandando. Está tudo bagunçado. Pode ter certeza de uma coisa, se está assim, o motivo é um só. Eu não estou no centro daquilo que Deus quer. Porque o que Deus planeja, o que Deus deseja, é bom, é agradável e é perfeito. É bom, porque reflete o próprio caráter de Deus. É agradável, porque nós podemos ter gratidão pela presença do Espírito em nós, agindo e nos conduzindo a toda a verdade. E ela é perfeita, porque ela nos habilita, plenamente habilitados, para atingir o objetivo proposto por Deus. Ele planeja, Ele capacita, Ele habilita. E Ele vai mais além. Deus está tão comprometido comigo e com você em fazer isso, em tornar isso real, que Ele se compromete em fazer. Filipenses 2,13, você pode abrir, por favor, para a gente ir terminando. Filipenses capítulo 2, verso 13. Filipenses 2,13 diz: porque Deus é quem opera em vocês, tanto o querer, como o realizar, segundo a boa vontade que o Caio tem no coração dele. Amém? Ah, não é não? Segundo a boa vontade que o presbítero Cláudio tem. É assim? Claudião, nós estamos enrolados. Segundo a boa vontade do próprio Deus. Olha o comprometimento de Deus com você. Deus está comprometido com você a ponto dele olhar e dizer o seguinte: ó, a vontade que está desenhada no teu coração não é tua. A vontade que está desenhada no teu coração fui eu quem fiz, fui eu quem desenhei, fui eu quem a realizei, quem plantei ela aí para você, e sou eu que estou fazendo você enxergar e compreender. O que você tem que fazer é uma coisa só: negue-se a si mesmo, toma essa cruz e caminha. E o compromisso de Deus não para por aí. Eu termino. Se você puder e desejar, Salmo 32, verso 8.
Falei sobre isso na reunião de oração noturna dessa semana. Um pouquinho de manhã também, mas mais detidamente à noite. Além de Deus estar comprometido com você, plantando e criando no teu coração aquilo que você quer, que na verdade é reflexo daquilo que Ele quer, e Ele leva você a realizar isso. Se você tomar essa decisão de o seguir, Ele olha para mim e para você e diz assim, Salmo 32:8, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Tem algum momento que você vai estar só e desamparado? Tem algum momento em que você vai deixar de ser orientado, em que Deus vai deixar de falar e aconselhar você? Não. Se você precisa de instrução, o Senhor tem. Se você precisa de ensino, o Senhor tem. No meio desse caminhar, se você precisa de um conselho, o Senhor tem. Se no meio desse caminhar existem riscos, o Senhor diz que cuida. Mas tudo isso vai ser desfrutado apenas e tão somente se eu e você não pararmos de orar. E para não pararmos de orar, nós vamos ter que negar nós mesmos. Nós vamos ter que tomar nossa cruz e seguir a Ele. Porque, trazendo de novo o início da nossa série, se não houver intimidade, não vai haver conhecimento nem de Deus e muito menos da vontade dEle. Feche os teus olhos, por favor. Reflita em tudo que Deus falou com você, ou em alguma coisa que Deus falou com você e que ocupa o teu coração agora. Reflita um pouquinho. E já que nós estamos falando de não parar de orar, já comece a orar. Já ore sobre o que Deus está falando com você. Já aproveita esse momento para promover um alinhamento do teu coração com o coração de Deus. E não ouse, ou melhor, não hesite em abandonar algo que Deus esteja dizendo para você. Abandona essa ideia. Não faz parte do que eu tenho para você. Você está seduzido e atraído por algo que não foi o que eu sonhei para você. Não está de acordo com o desenho que eu estou plantando e formulando aí no teu coração. Mas para ele se tornar completo, e para você estar desfrutando dele, você precisa negar. E você vai ter que tomar a decisão de caminhar como eu quero, como eu estou te mostrando. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã. Continue orando. Descansarei meu coração. Se você quiser ficar em pé e adorar, faça isso. Meu mundo está
tuas mãos, e eu sou teu para sempre. Declara a tua fé no teu Senhor. Sim, eu creio em ti. Declara isso, declara. Eu creio que o que o Senhor tem é maior e melhor. Eu pertenço a ti. Eu sou teu e eu nego todas as coisas agora para seguir o Senhor. Declara isso para Ele. Viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Se você entendeu que isso serve para você, eu quero orar com você. E eu quero abençoar você. Se você entender e desejar sair daí e vir até aqui para eu orar por você, amém. Se não, aí no seu lugar também, faça como você preferir. Mas eu quero orar por você. Enquanto o Ministério de Louvor continua cantando, continua adorando. Se você desejar sair do teu lugar e vir aqui, eu quero orar por você. Quero orar por você, quero te abençoar. E venha convicto de que você vai abrir mão de qualquer coisa. Que você vai dizer, Senhor, agora é eu e o Senhor. E na verdade eu estou negando tudo para fazer o que o Senhor quer. Viverei conforme o teu querer. Declara isso. E o teu amor para sempre. Aleluia. Sim, eu creio em ti. Declara isso. Jesus, eu pertenço a ti. Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu amor. Sim, eu creio em ti. Jesus, eu pertenço a ti. A razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. E que nesse momento, Pai, haja iluminação do Senhor. Haja uma revelação do Senhor sobre esses corações. Para que em nome de Jesus o nosso coração esteja quebrantado, o nosso coração esteja prostrado diante do Senhor e haja uma firme disposição em dizermos: Senhor, eu não vou parar. Eu vou me debruçar sobre a oração, eu vou me debruçar sobre Tua Palavra, eu vou me debruçar para entender e compreender tudo que o Senhor quer, esse desenho que o Senhor está realizando no meu coração, que está ocupando o meu coração, a minha mente, que vem sendo testificado no nosso espírito. Pai, nós precisamos do Senhor para dar um passo de fé, entendendo que o que está acontecendo é plano Teu, e mesmo que nos doa nesse momento, também é parte de um processo maior, que é a cura do Senhor em nós. Então nos ajuda a permanecermos firmes e inabaláveis, até que esse ciclo se cumpra e se encerre. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, e que o poder do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje e sempre, até nos encontrarmos com o Senhor. Amém.